Salve, salve, concurseiros de todo o Brasil, o professor Marcelo Adriano com mais uma super aula de Direito Processual Penal para você. Nós continuaremos a ver o inquérito policial. Veremos agora o destinatário do inquérito policial. Para quem é feito o inquérito policial, afinal de contas? Então, eu tenho dois destinatários possíveis. Primeiro, chamado de destinatário imediato, o juiz. Vamos ver o que diz aqui o artigo 10, principalmente o parágrafo 1º. O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias se o indiciado tiver sido preso em flagrante ou tiver preso preventivamente, contando o prazo nessa hipótese a partir do dia em que executar a ordem de prisão, ou no prazo de 30 dias quando estiver solto mediante fiança ou sem ela. Vejamos o que diz o parágrafo 1º. A autoridade fará minucioso relatório de que tiver sido apurado e enviará os autos ao juiz competente, ou seja, o juiz responsável pelo julgamento daquele crime, certo? Aquele que tem competência para julgar. Só que aí eu te pergunto, o titular da ação penal não é o Ministério Público? É o Ministério Público. O que o juiz recebe, então, já que ele tem que ser provocado pelo Ministério Público para agir? Então, nessa função, o juiz está, ou melhor, nessa situação, o juiz está desempenhando uma função anômala. Ele não está julgando aqui nesse momento. Ele está atuando como fiscal da lei. Fiscal do inquérito policial, para ver se está tudo ok. Por isso ele recebe. Por isso ele é o destinatário imediato. A despeito de receber primeiro, o inquérito policial não é feito para ele. Seja se só o juiz, não seria feito um inquérito policial. Certo? O inquérito policial, na realidade, é para o seu destinatário imediato, que é o Ministério Público. Só que aqui tem um detalhe. Ele é o destinatário imediato nos crimes de ação penal pública. Porque o titular da ação penal pública é o Ministério Público. Se for uma ação penal privada, o titular é o ofendido ou quem tiver qualidade para representá-lo. Então se liga no detalhe. Professor, por que vai para o juiz? Como eu disse, porque ele é o fiscal da lei, ele está ali atuando como fiscal. Existem estados que não vão exatamente, o inquérito policial não é destinado diretamente ao juiz, ele fica na central de inquéritos para ver a distribuição desses inquéritos para os promotores de justiça, que serão então os responsáveis pelo oferecimento para analisar, para ver se é possível ou não oferecer a denúncia. Mas nós temos que nos ater aqui. Temos que nos ater à letra da lei. E aqui, é claro, é enviado ao juiz competente. Por isso, ele é o destinatário imediato. E é o primeiro que recebe o inquérito policial. Arquivamento do inquérito policial. Então, recebido pelo juiz, abriu vistas ao Ministério Público para que ele possa visitar os autos de inquérito e elaborar a sua inicial acusatória. Primeiramente, verificar a possibilidade da existência de formação da sua opinião delicti, existência de informações suficientes para a formação da sua opinião delicti, ou seja, opinião sobre o delito, indício suficiente de autoria e prova da existência do crime, certo? Então ele foi lá, visitou. Chegou à conclusão de que, realmente não tem para onde ir, certo? Ou não houve o crime, ou não foi essa pessoa autora do crime, ou não tem indícios de nada, ou então já houve uma causa que impeça a impetração da ação, como, por exemplo, a morte do acusado. Que adianta entrar com a ação se o acusado morreu? Então, diante dessas situações, é possível o arquivamento do inquérito policial, ou seja, para-se as atividades relacionadas àquele fato definido como crime. E pega-se o inquérito policial e deixa-se, então, arquivado. Só que aí eu tenho um detalhe importante. Eu necessito de duas vontades para que possa haver o arquivamento. Primeiro, requerimento do Ministério Público. O Ministério Público não é o destinatário imediato, não é ele o dono da ação penal, o titular. Então, deve haver um requerimento do Ministério Público. Segundo, o arquivamento é feito pelo juiz. Só que aqui, mais uma vez, eu estou falando do crime de ação penal pública. Porque no crime de ação penal privada não ocorrerá dessa forma, como nós veremos. Então, mas nós temos que ver a regra geral, que é o que diz o CPP, e pode ser cobrado a nossa prova.
Se não houver requerimento do MP, não há possibilidade de arquivamento pelo juiz. Então o juiz mesmo olha e diz, eu acho que é caso de arquivar. Não, porque o titular da ação penal é o Ministério Público. Só ele pode iniciar a ação penal. Só ele também pode solicitar o arquivamento. Porém, é o juiz que arquiva. Então o Ministério Público ele vai requerer ao juiz. Detalhe importante, ó. Uma vez requerido o arquivamento pelo Ministério Público, segundo o entendimento de boa parte da doutrina, inclusive de bancas, como por exemplo o CESP, não é possível nem mais o juiz pedir novas diligências. Porque, afinal de contas, o titular da ação penal, que é o Ministério Público, pediu o arquivamento. Mais uma vez, estou falando do crime de ação penal pública, não do crime de ação penal privada. Quais são as situações possíveis, então, dessa necessidade de combinação de vontades? Porque eu tenho, primeiro, que o Ministério Público requerer, segundo, que o juiz concordar, porque o juiz aqui está agindo como fiscal da lei. Mas o que o juiz pode fazer, afinal de contas, com relação a um requerimento do qual ele não concorde? Então vamos lá, situações possíveis. Eu fiz esse esqueminha aqui para você ter na sua mente na hora da prova. O Ministério Público pede o arquivamento. Pede a quem? Ao juiz. Aqui só quem arquiva é o juiz. E a nota é bem grande. Delegado nunca arquiva inquérito policial. Nunca, nunca. No Brasil é nunca mesmo. Vamos lá. O MP pede o arquivamento a quem? Ao juiz. É o juiz que arquiva. Não é o MP. Podem ocorrer duas situações aqui. Primeiro, o juiz concordar com o Ministério Público. Realmente, é caso de arquivamento. O juiz concordando, arquiva, morre a lide. Arquivou o inquérito policial. Porém, o juiz pode discordar. Opa! Se o juiz discordar, ele não é obrigado a imediatamente arquivar. Ele vai fazer o quê? Ele vai encaminhar ao chamado procurador-geral. Quem é o procurador-geral? É o chefe do Ministério Público. Então, assim como existe uma pirâmide no Poder Judiciário, onde eu tenho os juízes singulares na base, os tribunais de recurso. O Tribunal de Recurso eu uso essa expressão para ficar mais fácil, né? Tribunal de Justiça, são os tribunais de segunda instância. Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal, Tribunal Regional Eleitoral, quando se fala em crime, né? Que é a nossa matéria. Certo? Então eu tenho o Tribunal de Justiça, Tribunal de Recurso, né? Tribunal de segunda instância. Depois eu tenho o Tribunal Superior e depois eu tenho o STF. Certo? Só que em cada tribunal eu tenho um Ministério Público atuando. Então, na primeira instância, eu tenho o promotor pica-fumo, junto com o juiz pica-fumo. Pica-fumo no sentido da expressão de ser soldado. É o que primeiro chega ali na primeira instância. Quando o cara é promovido, ele vai para a segunda instância, para o tribunal. Certo? Quando eu falo em justiça estadual, a segunda instância é a última instância da justiça estadual. Assim, nessa segunda instância da justiça estadual, no caso do Ministério Público Estadual, ali estará o chefe do Ministério Público Estadual, que é o Procurador-Geral de Justiça. Se fosse o federal, não funciona assim. O federal eu ainda tenho os tribunais superiores, STJ, por exemplo. Depois eu tenho o STF. E lá no STF que eu tenho o PGR, Procurador-Geral da República. No caso do federal, então, o Procurador-Geral da República é que é o chefe. Certo? Por que é importante entender quem é o chefe? Por quê? Se o juiz discorda do pedido de arquivamento do Ministério Público, o que ele vai fazer? Encaminhar ao Procurador-Geral, que é o chefe do Ministério Público. Porque o titular da ação penal não é exatamente o promotor, é o órgão Ministério Público, representado por um de seus membros, que é o promotor, que é o Procurador da República, no caso do Ministério Público Federal, o promotor de Justiça, no caso do Ministério Público Estadual. Certo? Então é esse indivíduo que representa o titular. O titular, na realidade, é o Ministério Público. Por isso, se outro membro do Ministério Público, no caso, o Procurador-Geral, que é o chefe do Ministério Público, decidir que aquilo é caso de arquivamento, segundo a lei, é possível que seja, então, que essa ação siga normalmente. Mas como é que funciona, então? De novo, ó, o juiz discordou do pedido de arquivamento, encaminhou ao chefe do Ministério Público. Se for estadual, Procurador-Geral de Justiça. Se for federal, Procurador-Geral da República, PGR. O Procurador-Geral, por sua vez, pode ter dois entendimentos. Primeiro, insiste no pedido de arquivamento, ou seja, ele está concordando com o Ministério Público. Ele diz, não, é caso de arquivamento mesmo, seu juiz, você está bisonhando.
Nesse caso, o juiz é obrigado a arquivar. Quem arquiva é o juiz, viu? Quem arquiva é o juiz. Ele determina, então, o arquivamento, ele concordando, o juiz é obrigado a arquivar. Porém, o Procurador-Geral da República pode discordar do pedido de arquivamento, concordando com o juiz e dizer, ô promotor, você está bisonhando, certo? Não é caso de arquivamento. O que acontece? Eu tenho duas situações possíveis. Primeiro, o Procurador-Geral pode oferecer a denúncia ele mesmo, afinal de contas, ele é um membro do Ministério Público, e nesse caso ele está exercendo um poder dado a ele pelo Código de Processo Penal, que é utilizar o seu poder para oferecer a denúncia que o Ministério Público lá embaixo se recusou. Então ele mesmo pode ir lá e pode atuar como promotor. Quase nunca acontece, certo? Ou ainda, que é o que mais acontece, ele pode nomear outro Ministério Público, outro membro do Ministério Público, para oferecer a denúncia. Ele diz, ó, você, ó, tá errado. Então chama lá o Joãozinho. O Joãozinho, agora é você que vai oferecer a denúncia, porque é o caso de oferecimento de denúncia. Assim funciona. Pergunto, o Ministério Público é regido pelo princípio também da independência funcional, ou seja, o chefe do Ministério Público não pode mandar o membro do Ministério Público fazer isso ou aquilo dentro da ação, ou até oferecer ação. Certo? Por isso que ele não pode mandar esse cara aqui, independência funcional. Só que esse cara que está sendo nomeado pelo Ministério Público, pelo chefe do Ministério Público, Procurador-Geral, ele é obrigado a oferecer a denúncia? Esse é, porque ele age nessa hora como um longa manus, ou seja, extensão da mão, longa manus, extensão da mão do Procurador-Geral. Então ele é obrigado a oferecer, mesmo discordando do Procurador-Geral. Ele diz, não, mas o meu colega está certo, é caso de arquivamento. Mas como ele está sendo designado nessa situação, ele é obrigado. Agora, dentro da ação, nada impede que ele peça absolvição. Dentro da ação permanece a independência funcional. Nada impede que ele peça absolvição. Um detalhe importante, ó, que encaminhando ao DG, para que ele possa dirimir as suas dúvidas sobre insistir ou não no pedido de arquivamento, o que ele pode fazer? Ele pode pedir novas diligências, tranquilamente. Ele pode pedir novas diligências à autoridade policial. E essas novas diligências serão cumpridas ou não, a depender da situação específica. Lembrar que se forem meramente protelatórias, no caso do Ministério Público, podem ser indeferidas pelo juiz. Com relação às diligências pedidas pelo Procurador-Geral, não existe nenhuma previsão expressa em relação a isso, se elas podem ou não ser indeferidas pelo juiz, certo? Porque elas não podem ser meramente protelatórias. Então é assim que funciona. Agora, nós veremos o artigo do CPP, artigo 28, que corrobora esse esquema que a gente acabou de ver. Está escrito exatamente como está no esquema. Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito, então o órgão do Ministério Público requerer o arquivamento do inquérito policial, aqui tem um detalhe muito importante. Essa regra não é só para inquérito policial, é para também quaisquer peças de informação. Vamos imaginar um procedimento administrativo que apurou um crime. O inquérito policial é dispensável, não é obrigatório. Sendo dispensável, é possível que essa informação tenha chegado ao Ministério Público por intermédio de outras peças de informação. Então, quaisquer peças de informação, informações trazidas por uma CPI, por exemplo, quaisquer peças de informação deverão ser arquivadas pelo juiz a requerimento do Ministério Público. Então, de novo, se o Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito policial ou quaisquer peças de informação, o juiz, ó, quem arquiva é o juiz. No caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa do inquérito ou peças de informação ao Procurador-Geral. Deve-se entender Procurador-Geral como órgão do Ministério Público. Já a gente vai entender por quê. E este oferecerá a denúncia, designará outro órgão do Ministério Público para oferecê-la, ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então o juiz estará obrigado a atender. Isso quer dizer que o Ministério Público também não arquiva. Quem arquiva é o juiz. Agora, pressupondo requerimento do Ministério Público, pedido do Ministério Público. Mas quem realmente decide, efetivamente? Por quê? Porque o chefe do Ministério Público está lá no gabinete dele e vai ficar olhando inquérito por inquérito, solicitação por solicitação. Então tem que ficar muito cuidado, porque muitas vezes as bancas não têm noção do que cobrar,
certo? E para chegar nesse nível de detalhamento, deveria cobrar a legislação específica, não só do inquérito policial. Porque aí nós vimos que o artigo 28 iria dizer só, procurador-geral, ponto. Resolveria meu problema. Porém, algumas bancas, um pouco sem noção, e nesse nível de detalhamento. Então, no caso dos órgãos estaduais, ministérios públicos estaduais, existirá um órgão definido nas suas respectivas leis orgânicas, certo? Nas leis estaduais, naquelas leis que se referem à parcela das suas atribuições que não foram regulamentadas pela lei federal, ou então regulamentando a própria lei federal. Então é possível numa lei estadual. No caso do Ministério Público Federal, eu tenho então uma câmara, um órgão já definido em lei. São as câmaras de coordenação e revisão do Ministério Público Federal. O que são essas câmaras? São os órgãos setoriais de coordenação e integração de revisão do exercício funcional da instituição. Então, revisão do exercício funcional da instituição. Então, é definida esses órgãos a função de fazer essa revisão das solicitações do Poder Judiciário quando há discordância no pedido de arquivamento por parte do Ministério Público. Certo? Olha o que diz a lei complementar, número 75 de 93. São órgãos do Ministério Público Federal. Um deles, as câmaras de coordenação e revisão do Ministério Público Federal. Compete às câmaras de coordenação e revisão manifestar-se sobre arquivamento de inquérito policial, inquérito parlamentar ou peças de informação, exceto nos casos de competência originária do Procurador-Geral. Resolver sobre a distribuição especial de feitos que, por sua contínua reiteração, devam receber tratamento uniforme. Resolver sobre a distribuição especial de inquéritos feitos e procedimentos, quando a matéria, por sua natureza ou relevância, assim o exigir. Então, são exemplos de competências, certo? Dessas câmaras de coordenação e revisão do Ministério Público Federal. Aí, como é que eu vi a questão? Perguntando, diante da discordância, quem vai decidir efetivamente? Não é? Vai decidir, e tinha lá, no caso de um juizado federal. Um juiz federal discordou do pedido de arquivamento. Ora, juiz federal, Ministério Público Federal. Aí tinha lá várias situações, dentre elas duas. Procurador-Geral da República, que é o que está no Código de Processo Penal, e Câmara de Coordenação e Revisão, que é o que está na Lei 75. Espera aí, para pedir isso aqui, tinha que pedir no edital a Lei 75, certo? Porque eu estou falando de um órgão genérico que vai efetivamente, segundo o Código de Processo Penal, ser o responsável por essa atividade. Mas a Lei 75 fez essa observação. Então, muita atenção nas questões e nas bancas, por isso tem que treinar bastante banca. Vamos lá. Arquivamento originário. O que vem a ser o arquivamento originário? Competência originária de quem? Do Procurador-Geral da República, no caso da União, de Justiça, no caso do Estado. Não há para o Poder Judiciário a quem recorrer. Então, peraí, se está no topo, tranquilo? Está exatamente no topo. Quem tem o poder ali de fazer o pedido de exercer a opinio delicti, né, de expressar a opinio delicti, é o membro do Ministério Público. Só que esse membro já é o topo, já é o máximo, já é o Procurador-Geral, que atua perante os tribunais. Então, se for o caso de arquivamento, se ele entender, ele vai pedir direto para o tribunal. E o tribunal não tem a quem recorrer, porque não tem ninguém acima, dentro do Ministério Público, não tem ninguém acima do Procurador-Geral. E agora? Agora, segundo Nutt, o Poder Judiciário será obrigado a aceitar. Existe uma discussão doutrinária não, jurisprudencial, em relação ao poder que ficaria nas mãos do Ministério Público, já que dependendo de determinada situação, fará coisa julgada. Estará julgando o caso, quando, por exemplo, o motivo do arquivamento for a atipicidade. Como é que vai funcionar isso? Vai ficar nas mãos do Ministério Público esse poder todo? Então existe questionamento dizendo o seguinte, não, o Ministério Público deve questionar o tribunal, e o tribunal é que vai arquivar, já que há um julgamento de mérito ali da questão por fazer coisa julgada material. Porém, isso não está escrito em lei nenhuma. Então a gente, de forma genérica, o arquivamento originário é aquele que acontece já no topo, em razão da competência originária. O prefeito, por exemplo, sendo julgado por um crime estadual. Ora, ele é julgado direto pelo tribunal. Quem atua no tribunal diretamente? O procurador
Geral. Ele é um membro do Ministério Público, para quê? Que vai atuar diretamente no tribunal. Se ele disser assim, ó, é caso de arquivamento e o tribunal discordar, não tem ninguém acima dele. Então será obrigado a atender. Porém, fica essa ressalva da coisa julgada material. Vamos lá. Recurso institucional contra a decisão de arquivamento do Procurador-Geral. Diz a lei que o Colégio de Procuradores de Justiça é composto por todos os procuradores de justiça, competindo-lhes rever, mediante requerimento de legítimo interessados nos termos da lei orgânica, decisão de arquivamento de inquérito policial ou peças de informação determinada pelo Procurador-Geral de Justiça. Então, estou falando do Ministério Público Estadual, nos casos de sua atribuição originária. Então, há uma possibilidade de lutar contra o pedido de arquivamento do Procurador-Geral de Justiça quando ele desempenha a sua função originária. Só que eu não estou falando aqui do Código de Processo Penal. Eu estou falando de um outro órgão estabelecido por uma outra lei. E esse órgão é chamado Colégio de Procuradores. Então, o interessado particular, não é o juiz, o particular, ele poderá recorrer a esse órgão para ver a revisão das atitudes, das decisões do Procurador-Geral de Justiça em processos originários. Vamos lá. Efeitos do arquivamento. São dois efeitos possíveis. Primeiro, coisa julgada formal, que é a regra. O que diz a súmula 524? Arquivado o inquérito policial por despacho do juiz, a requerimento do promotor de justiça, não pode ação penal ser iniciada sem novas provas. Opa! Como assim não pode ação? Não arquivou, não deveria morrer? Não. Como regra, e a regra é que, para esse tipo de coisa julgada, seja falta de provas, então uma regra é que seja coisa julgada formal, ou seja, a qualquer momento, diante de novas provas, poderá ser reaberta e apresentada uma nova denúncia, ou seja, reaberto o inquérito policial. Então, a qualquer momento. Em razão disso, o que acontece? Acontece que é possível, a qualquer momento, se reiniciar a investigação. Por quê? Porque não é necessário que seja desarquivado para que o delegado continue investigando. Desde que ele tenha notícia de novas provas, é possível que ele continue investigando. E essas novas provas surgindo, o Ministério Público junta as novas provas e oferece a denúncia. O oferecimento da denúncia por parte do Ministério Público representará o desarquivamento do inquérito policial. Então, desarquivar não é chegar lá e tirar da gaveta. Não, é oferecer nova denúncia. Coisa julgada material. O que é coisa julgada material? Que mata ali a questão. Não há mais possibilidade de se julgar. Não há mais possibilidade de se apresentar denúncia pelo mesmo fato. Quando se julgar, quando se fizer o arquivamento em razão da tipicidade. Tipicidade. Ou seja, o fato foi atípico. Não foi um fato criminoso. Opa! Se o fato foi atípico, o juiz, nesse momento, está fazendo um julgamento de mérito, concordando com o arquivamento. Sendo assim, se ele concorda com o arquivamento por tipicidade, a coisa julgada é material. Assim, não haverá possibilidade de oferecer denúncia em razão do mesmo fato. Do mesmo fato, não. Por isso que o delegado, não vai adiantar para o delegado continuar pesquisando, fazendo novas pesquisas. Não adianta. Por quê? Porque se o motivo foi tipicidade, mesmo que seja por um juiz incompetente, se foi fato atípico, gera coisa julgada material. Ou seja, coisa julgada mesmo. Atenção, ó. Que o princípio da insignificância ataca o quê? Ataca a tipicidade. Sendo assim, há um reconhecimento de que o fato é atípico. E faz também a coisa julgada. Nosso próximo tópico é o chamado arquivamento implícito. O que vem a ser o arquivamento implícito? É um arquivamento que não foi pedido expressamente. Foi pedido de forma implícita, de forma velada. Como pode ser pedido o arquivamento de forma velada? Segundo a doutrina, isso é construção doutrinária, existem dois tipos, um arquivamento subjetivo e um arquivamento objetivo. O que vem a ser o arquivamento subjetivo? A exclusão do réu sem especificar situação de quem ficou de fora.
Como assim? Então eu tenho 3 pessoas acusadas de ter cometido determinado crime. Certo? Eu tenho o Huguinho, existe o Zezinho e existe o Luizinho. Esses 3 são acusados de terem cometido determinado crime. Certo? Determinado crime. Crime. O Ministério Público, na sua denúncia, oferece a queixa, a denúncia em relação ao Huguinho e a Zezinho, deixando o Luizinho de fora. A doutrina entende que, se isso acontecer sem a devida manifestação, uma coisa é o Ministério Público dizer assim, ó, eu não tenho indício de materialidade contra esse indivíduo, de indício de autoria contra esse indivíduo. Então eu acho que ele deve ficar de fora. Aí é diferente. Se ele simplesmente se calar em relação a esse indivíduo, ocorrerá o arquivamento implícito subjetivo. Por que subjetivo? Em relação à pessoa. E como seria o arquivamento implícito objetivo? Certo? Agora eu tenho uma ou mais pessoas, não importa, cometendo vários crimes. O crime A, o crime B e o crime C. Ora, segundo o princípio da obrigatoriedade, o Ministério Público tem que oferecer denúncia em relação a todos. E o Ministério Público oferece denúncia somente em relação a A e B, deixando-se de fora, sem se manifestar. O entendimento é que houve um arquivamento implícito, ou seja, exclusão de uma das infrações, sem manifestação sobre a infração que fica de fora. Então, se ele disser assim, ó, não, nesse caso aqui, ó, não é crime, opa, ele se manifestou, é a opinião dele, ele é o titular da ação penal, não tem problema. Certo? Não tem problema. Porém, se ele se calar, se ele ficar inerte, se ele não se pronunciar, entende-se que houve um arquivamento implícito. Detalhe importante, ó. A despeito de todo esse blá blá blá, não é aceito pela jurisprudência. Então, esse arquivamento ele não é aceito pelos tribunais. Ninguém aceita um arquivamento implícito. O nosso próximo tópico é o desarquivamento. Está lá no artigo 18 do CPP. Segundo a lei, somente com novas provas poderá haver o desarquivamento. Segundo a súmula 524 do STF. Professor, o que isso quer dizer efetivamente? Ora, a coisa julgada aqui, que foi produzida, foi uma coisa julgada formal. Ou seja, em razão da falta de provas, o inquérito foi arquivado. Assim, olha o que diz o artigo 18. Depois de ordenado o arquivamento do inquérito policial pela autoridade policial, por falta de base para denúncia, ou seja, falta de lastro probatório mínimo, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas, se de outras provas tiver notícia. Então é possível. E a súmula 524, com clareza, ela vai dizer o seguinte, ó, havendo novas provas, haverá a possibilidade de oferecimento da denúncia, e o oferecimento da denúncia será, então, o próprio desarquivamento. Professor, e se o arquivamento ocorreu por legítima defesa, ou seja, por uma excludente de licitude, uma excludente de culpabilidade? E aí, fez coisa julgada material ou formal? E aí nós temos um pequeno problema, porque a jurisprudência não se definiu ainda exatamente em relação a isso. O que é certo é que, por falta de prova, faz coisa julgada formal. Coisa julgada formal. E por atipicidade, pela falta de tipicidade do fato, faz coisa julgada material. Agora, existem questões que vêm cobrando a legítima defesa, por exemplo, a excludente de licitude, fazendo coisa julgada material. Mas não é um entendimento pacífico dentro dos tribunais. Não é pacífico. Pode ter certeza disso. Por isso a dificuldade de interpretação. Agora, para o desarquivamento, e a questão deverá vir, muito provavelmente, falando da falta de base para a denúncia,
Ou seja, havendo novas provas, pode tranquilamente fazer o desarquivamento. Um detalhe importante, ó, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas. Isso quer dizer que eu não preciso desarquivar para trabalhar. Você, quando for delegado de polícia, foi arquivado o inquérito e você soube de novas provas. Aí você tem que ligar ao promotor, desarquiva o inquérito para eu trabalhar, para eu poder pesquisar? Não, porque o desarquivamento é o próprio oferecimento da denúncia, baseado nas novas provas que você já encontrou. Então você não precisa de desarquivamento para fazer novas pesquisas. Não. Por fim, o trancamento ou correção do inquérito policial. Quando o inquérito policial for instaurado e prosseguir em razão de um flagrante abuso policial, ou seja, a autoridade ou o membro do Ministério Público determinou que abrisse, ou o Poder Judiciário determinou que abrisse, o juiz, certo? E há um efetivo, um flagrante abuso, perseguição, por exemplo, ou sem falta, ou com base mínima de provas, não existe base mínima de provas, o fato é claramente atípico, então, a possibilidade do trancamento do inquérito policial. Qual é a ferramenta utilizada para trancar o inquérito policial? O habeas corpus é a ferramenta utilizada. Então, é possível que o Poder Judiciário analise a questão em uma ação autônoma chamada habeas corpus, visando o trancamento. O trancamento gera arquivamento? Não. O trancamento gera trancamento, como o nome está dizendo. Não gera o arquivamento. Possível contra o indiciamento. Professor, mas o indiciamento não é processo. Afinal de contas, o inquérito policial, ele não tem partes, ele está investigando fato, pois mesmo assim pode trazer algum tipo de prejuízo. Imagine você sendo indiciado, a dor de cabeça que vai ter, você vai ter que se defender, mesmo não havendo contraditório em ampla defesa. Você vai ter que auxiliar, ao menos, a autoridade policial a produzir elementos de informação a seu favor, então você vai ter que ir lá depor. Se houver um indiciamento, isso pode trazer prejuízos psicológicos, físicos, financeiros a você. Isso quer dizer que contra o indiciamento também é possível. E a ferramenta utilizada é o habeas corpus para o efetivo trancamento do inquérito policial. Terminamos aqui a nossa aula. Foco na sua aprovação.